Exaustão é algo que todo mundo passa naturalmente. Todo mundo se cansa de alguma coisa. E eu sinto que com o tipo de conteúdo que a gente consome hoje, seja jogos, animes ou entretenimento em geral, muita gente acaba esquecendo que a exaustão é real. É algo que todos nós enfrentamos em algum momento. E é justamente por isso que começamos a desenvolver certas opiniões. E dentro da comunidade de One Piece, eu acho que já está bem claro para a maioria das pessoas que existe um certo cansaço surgindo em relação a uma transformação específica que, inclusive, fez a obra explodir ainda mais. E essa transformação é o Gear 5. No começo, parecia mais uma exaustão geral da obra, mas agora eu sinto que as pessoas estão começando a identificar exatamente o ponto onde começam a perder o interesse. E isso gira em torno do Gear 5. Então, nesse vídeo, eu quero me aprofundar nessa ideia de fadiga do Gear 5 para entender se isso é realmente um problema, ou se essa transformação está começando a prejudicar a obra como um todo. Então se prepara, porque a gente vai entrar bem fundo nesse assunto. Vamos direto ao ponto e entender se o Gear 5 está realmente começando a destruir One Piece. Antes de entrar nos argumentos contra o Gear 5 e explicar por que algumas pessoas começaram a se incomodar com ele, eu vou organizar isso em algumas etapas. Primeiro, vou apresentar o meu ponto de vista, mas sem dar uma conclusão agora. Isso eu vou deixar só para o final. Depois disso, vou relembrar a história do Gear 5 desde a sua introdução. E só então vamos analisar os argumentos, para no final chegar numa conclusão clara. Essas críticas fazem sentido ou não? Bem direto. Agora, eu entrei de verdade na comunidade de One Piece durante o arco de Wano. Ou seja, eu vivi aquele momento em que tudo estava acontecendo, mudança de animação, momentos épicos, eu estava lá. Isso significa que quando o Gear 5 começou a ser insinuado, lá atrás com o Jinbe e o Who's Who, a galera já começou a ficar tipo, tem coisa vindo aí. E aí começaram as teorias. Mas, sendo sincero, eu acho que só senti o peso real daquilo tudo depois da luta do Kid contra o Law. Eu acompanhava semanalmente, lia capítulo toda semana, inclusive até vazamentos. Eu vi tudo acontecendo. Sanji derrotando a Queen, Zoro vencendo o King, eu tava acompanhando tudo de perto, mesmo que mais observando. E quando passamos dessa fase, começou a bater aquela dúvida. Tá, e agora? O que o Luffy vai fazer? E então, o Kaido faz aquilo com o Luffy, e como comunidade, todo mundo ficou em choque. Eu lembro perfeitamente quando aquele capítulo saiu, e depois veio uma semana de pausa antes do capítulo do Gear 5. E naquela semana, simplesmente, toda a teoria possível começou a surgir. Tinha gente falando de resina, Tiger Man, era teoria pra todo lado. Mas quando o capítulo finalmente saiu, e a gente viu o Gear 5 pela primeira vez, a recepção foi simplesmente absurda. Foi extremamente positiva. Eu, sinceramente, não lembro de praticamente nenhuma crítica naquele momento. Durante toda aquela luta, a galera estava amando, porque a primeira impressão do Gear 5 foi impecável. Não parecia ter nada de errado. Ver o Luffy pegando o Kaido, girando ele, fazendo aquelas coisas malucas e divertidas, aquilo trouxe uma sensação de segurança. Era como se a gente finalmente tivesse certeza. Agora sim, o Luffy entrou de vez no nível de um Yonkou, e isso fez todo mundo amar ainda mais. E tem um detalhe importante que muita gente esqueceu com o tempo, o quanto o Luffy estava simplesmente zoando, ele estava trolando demais. E a galera amou isso. Na época, isso era genuinamente engraçado. Se você duvida, é só voltar nos vídeos dos grandes canais de One Piece no YouTube daquela época. Todo mundo rindo, achando aquilo incrível, porque era surreal. O Luffy saiu de praticamente morrer, para simplesmente brincar com o Kaido, dar uma aula nele, mostrar que ainda tinha muito mais para fazer. E no final, derrotar ele. Aquilo parecia um fechamento perfeito. Claro, sempre vai existir um grupo que vai dizer, não gostei disso. Seja por teorias que não se concretizaram ou simplesmente por gosto pessoal. Isso é normal, nem todo mundo vai concordar com tudo. Mas no caso do Gear 5, aquela recepção inicial extremamente positiva é algo que, sinceramente, eu acho muito difícil de acontecer de novo. E durante o primeiro ano e meio depois da introdução, até porque o Oda entrou em uma pausa longa, a galera não tinha problema com o Gear 5, até chegar em Egghead. E quando Egghead começa, o Gear 5 passa a entrar em um território meio controverso. Agora, quando aconteceu a luta entre o Lucci e o Luffy, a galera não ligou tanto assim. Eu lembro de estar bem ativo na comunidade naquela época, e aquilo não virou um problema real. O foco ali era mais discussão de escala de poder, quem era mais forte e comparação entre os dois, aquela bagunça de sempre. Mas quando a gente avança pra luta contra o Kizaru, e principalmente depois disso, é aí que começam as críticas de verdade ao Gear 5. E eu digo críticas, porque muita gente chama isso de hate. Mas daqui a pouco eu explico por que, pra mim, não é só hate gratuito. Agora, na luta contra o Kizaru, o que a galera queria ver era simples. O Luffy se impondo, mostrando dominância. Mas em vez disso, o Luffy, em Gear 5, estava fazendo umas coisas meio estranhas, meio aleatórias, sem realmente causar impacto. E sim, dá pra tirar alguns pontos positivos dali. Mas mesmo com essas qualidades,
as críticas começaram a crescer. E pioraram ainda mais depois, porque quando o Luffy caiu, claramente por ter ficado sem stamina, foi aí que a comunidade começou a cair em cima do Gear 5 de vez. Ainda não era algo totalmente geral, mas a situação ficou muito pior quando começou a segunda rodada. Quando o Luffy teve que enfrentar o Kizaru, o Saturn e os outros Gorosei. Porque aí começaram a surgir momentos em que todo mundo pensava: Luffy, você tá falando sério? Parecia que toda a atenção da história estava sendo sugada, por causa dessa personalidade exageradamente cartunesca. E sim, o Luffy sempre foi alguém mais leve, mais descontraído, mas isso nunca definiu ele completamente como personagem. Só que em Egghead, ele estava rindo de tudo. Até em momentos em que não fazia sentido nenhum. Ele estava rindo enquanto o Vegapunk estava no chão. E não era mais aquele Luffy dominante que a gente viu em Wano. Ou até mesmo contra o Lucci. Aliás, quanto mais eu penso nisso, mais eu lembro. A galera gostou da luta contra o Lucci justamente porque o Luffy estava trolando. Mas depois disso, quando ele tentou repetir esse comportamento, simplesmente não funcionou. Parecia forçado, parecia vazio, parecia que estava faltando alguma coisa. E isso acabou tirando justamente o que tornava o Gear 5 especial. Porque, na minha visão, o Gear 5 foi feito para ser uma forma dominante. Mesmo em Wano, onde não foi uma dominância absoluta, a forma como o Oda construiu aquilo passava a sensação de, sim, o Kaido ainda consegue acertar golpes, mas agora o Luffy tá no mesmo nível. E isso era recompensador, mas em Egghead, a gente não estava preparado para ver o Luffy em Gear 5 sofrendo. E pior ainda, sofrendo enquanto quebrava toda a atenção das cenas. Isso de verdade irritou muita gente, e eu não vou mentir. Me incomodou também, porque a situação pedia um Luffy mais sério. Só que por causa do conceito do Gear 5, ligado ao Nika, ao libertador sorridente que traz alegria, parecia que a história estava forçando essa leveza em momentos que não combinavam. E se era pra seguir esse caminho, pelo menos que fosse dominante. Mas não foi isso que aconteceu. O Luffy não era nada do que a gente esperava naquele momento. E eu vou além. Se o Luffy estivesse passando exatamente pelas mesmas dificuldades em Egghead, mas usando o Gear 4, a recepção teria sido completamente diferente. E mesmo mantendo o Gear 5, era só ajustar o tom. A risada funciona quando você está dominando, ou quando a luta é divertida para os dois lados. Mas em Egghead, nada era divertido. Nada. Era um cenário tenso, pesado, onde o Luffy precisava chegar e afirmar: eu sou um Yonkou. Mas isso não aconteceu, e o Gear 5 não ajudou em nada nisso. Na verdade, ele acabou parecendo sem peso, sem impacto, sem significado. E foi exatamente por isso que a galera começou a rejeitar. E nesse mesmo período, teve toda a parte envolvendo a Bonnie com o Luffy inspirando ela, mas antes disso, o anime começou a adaptar os episódios do Gear 5. E eu lembro bem da recepção. No começo, extremamente positiva, igual ao mangá, mas com o tempo, a galera começou a perceber algo importante. O Luffy sempre foi um equilíbrio entre liberdade e alegria, mas também seriedade, e saber quando mudar a postura. Algumas pessoas começaram a apontar isso, mas muita gente ignorou, dizendo que era exagero. Só que foi aí que a discussão começou a escalar de verdade. E agora, entrando em Elbaf, já com a visão atual do mangá, a gente finalmente tem motivos mais concretos para questionar o Gear 5 da forma como ele está sendo usado hoje. Agora é aqui que a gente entra nos pontos da comunidade. E eu vou pegar esses argumentos e aprofundar em cima deles. O primeiro ponto que surgiu contra o Gear 5 foi o seguinte: ele é caricato demais. No começo, a gente achou esse argumento meio bobo, mas com o tempo começamos a perceber um padrão. O Gear 5, em vários momentos, simplesmente errava o tom. Porque na luta contra o Kaido fazia sentido, o Luffy rindo, zoando, brincando, funcionava. Porque ele estava dominando, ele estava fazendo o trabalho dele. Sim, em alguns momentos ele apanhava, mas ao mesmo tempo ele também estava destruindo o Kaido. E no final, venceu. Então aquilo era justificável, porque você está rindo na cara do cara, enquanto diz: ah, e só pra avisar, eu vou te derrotar também. Isso é imponente. Isso é respeitável, isso é frio. Agora, mesmo que One Piece hoje seja visto como uma obra mais leve, mais filosófica, mais aventureira, a gente não pode esquecer a raiz disso tudo. One Piece é um Battle Shonen. E quem acompanha esse tipo de obra quer momentos marcantes, quer momentos frios, quer ver o protagonista se impondo. E esse é um ponto que começou a crescer muito. O Gear 5 está leve demais, está solto demais, está brincando demais. E por causa disso, ele não transmite a tensão dos momentos. Não parece mais o Luffy de antes. E nem precisa voltar pro salto temporal. Nem isso. O Luffy de antes do Gear 5 já era diferente. Porque o Luffy sempre teve isso. Ele sentia o peso da situação. Ele ficava sério. Ele ficava irritado. Ele absorvia aquela tensão e usava isso pra vencer. E isso era o que prendia a gente. Esse é o primeiro grande ponto. Agora, o segundo ponto é o uso excessivo do Gear 5.
Hoje, o Gear 5 não parece mais uma transformação, parece o estado padrão do Luffy. Antes o Luffy ativava uma forma para vencer uma luta. Agora, parece que ele ativa só para lutar. Isso cria uma sensação estranha, porque parece que não existem mais outros Gears. É como se fosse, ou é Gear 5 ou não é nada. Claro, alguém pode dizer, mas ele usou o Gear 4 contra o Kizaru. Isso é verdade, mas no geral, o mangá hoje é dominado pelo Gear 5. Você quase não vê o Luffy lutando fora dessa forma. E isso leva ao próximo ponto, que é bem dividido dentro da comunidade. Tem muita gente que começou a não gostar do Luffy depois de Wano, por causa do Gear 5. De um lado, tem pessoas dizendo que o Gear 5 não deveria estar tão ligado à essência do personagem, que o Luffy não deveria ser definido como um libertador acima de tudo. E eu confesso, quando eu vi isso pela primeira vez, achei que era besteira, mas olhando melhor, tem partes que fazem sentido. Do outro lado, tem quem defende exatamente o contrário, que o Gear 5 é a forma mais pura do Luffy, que isso é o auge dele, que espiritualmente é exatamente quem ele é, um libertador. E isso também faz sentido, porque é isso que ele sempre fez. Ele vai de ilha em ilha, e mesmo sem intenção direta, ele liberta as pessoas. Isso é praticamente a base do personagem. Mas aqui entra o ponto mais profundo da discussão. O Luffy não é só um libertador, ele é, antes de tudo, um pirata. O papel de libertador é algo que foi sendo construído ao redor dele. É quase como uma consequência, uma profecia, mas não deveria ser a base completa do personagem. E é aí que entra o problema. O Luffy está dependendo demais do Gear 5. Sim, ele ama a liberdade. Sim, ele ama rir. Sim, ele ama se divertir, mas isso não pode ser o único foco do personagem daqui pra frente. O equilíbrio precisa existir, porque além de ser um pirata, ele é um Yonkou, um dos maiores nomes do mar. E isso precisa ser sentido, mas hoje, parece que a gente só está vendo o libertador e não o pirata. E pensa comigo, se o Luffy fosse um membro do exército revolucionário, a recepção seria completamente diferente. Porque é um revolucionário que representa liberdade, alegria e esperança. É exatamente o que as pessoas esperariam. Mas esse não é o papel principal do Luffy. Ele é um pirata primeiro, e depois um libertador. E nos últimos anos, essa linha começou a se confundir. E isso fez muita gente esquecer aspectos essenciais do personagem. Agora, além desses pontos principais, tem alguns outros detalhes que a galera também começou a notar. E eu já tinha mencionado isso antes, mas vale aprofundar aqui. Durante a segunda parte da luta em Egghead, aquela situação onde o Luffy estava enfrentando vários inimigos, ele estava sim acertando golpes. Mas no geral, ele estava brincando, rindo, zoando, enquanto o Vegapunk literalmente estava sangrando atrás dele, sem levar a situação com a seriedade que exigia. E isso passou uma sensação estranha, como se o Luffy não estivesse realmente ali, como se fosse outra versão dele, porque o Luffy que a gente conhecia é o mesmo que ficou revoltado quando viu o Bellamy sendo manipulado, o mesmo que sempre reagiu às injustiças ao redor, e a comunidade começou a perceber isso. E eu lembro bem, quando esses vazamentos começaram a sair, eu estava acompanhando tudo. E foi exatamente ali que a discussão começou a pegar fogo de verdade. Eu lembro da galera falando, mano, o que o Luffy tá fazendo? E eu lembro que na hora eu tentei até defender. Tipo, talvez ele só não. Mas olhando agora, sendo bem sincero, o que ele tava fazendo, cara? E isso aqui é uma crítica válida, não é hate gratuito. E eu sinto que toda essa discussão sobre a fadiga do Gear 5 vem de dois lados diferentes. Duas visões que estão tentando explicar o mesmo problema. Mas isso eu vou aprofundar melhor já já, porque agora é o momento de entrar na análise geral, onde eu vou juntar tudo isso, mostrar os dois lados e te dar uma visão realista sobre o Gear 5. Porque sendo bem direto, eu gosto do Gear 5, de verdade. Do ponto de vista de escrita, o Gear 5 é absurdo. Ele representa exatamente quem o Luffy é. Ele pega a essência do personagem e leva isso para o nível máximo. Ele confirma de uma vez por todas quem o Luffy é lá no fundo. E isso é incrível. Além disso, o design é muito bom. Visualmente, é marcante. E indo além, a forma como ele foi apresentado na luta contra o Kaido e até contra o Lucci foi perfeita. Porque o Gear 5 parece uma forma feita para um momento específico. Impor dominância, mostrar presença, mostrar que o Luffy chegou. É tipo um aviso, eu tô aqui e agora o jogo mudou. E não é que eu queira que o Luffy não sofra nessa forma. Isso seria irreal. Ele precisa sim ter dificuldade. Precisa sim ser pressionado. Mas o ponto é, mesmo se divertindo, ele tem que estar dominando. Tem que passar a sensação de que ele pode brincar. E ainda assim, vencer. E no final, vencer de fato. Aí sim o Gear 5 funciona. Aí sim ele tem peso. Aí sim ele tem impacto. Agora, eu também não acho que ele tem que ser invencível. Não. Inclusive, ver o Luffy perdendo nessa forma pode ser importante para a evolução dele. Mostrar que mesmo no auge, ele ainda pode cair. Mas o problema não é ele perder, é como isso foi feito. Porque do jeito que foi mostrado, foi simplesmente fraco. Não teve impacto.
O Luffy tentando fazer piada, tentando encaixar gag, sem entregar resultado, sem presença, sem peso. E isso não incomoda só um pouco, isso irrita. E aí entra outro ponto que muita gente levantou. Ah, o Oda quer sair do padrão, quer fazer algo diferente, quer até incomodar o público com o Gear 5. Beleza, eu entendo essa ideia. Mas então por que usar o Gear 5 da forma que foi usado em Egghead? Porque se a intenção é provocar uma reação, isso entra em conflito direto com o que o Luffy sempre foi. Porque o Luffy, quando alguém que ele se importa se machuca, ele muda, ele fica sério, ele para de brincar, ele ativa outra forma, ele vai pra cima. Mas no Gear 5, parece que ele perdeu isso. Parece que ele não lê mais a situação. É como se nessa forma, tudo que importasse fosse brincar, rir, ser livre, mas não sentir. Não se conectar com as pessoas que ele está tentando salvar. E o mais louco é que o Oda sabe disso. Ele já mostrou isso antes. Na luta em Wano, quando o Luffy levanta de novo e começa a lembrar de todo mundo, de quem ajudou ele, de quem precisa dele, aquilo dá peso, aquilo conecta. Mas em Egghead, isso simplesmente não acontece. E aí começa o problema real. O Luffy em Gear 5 não parece mais o Luffy. Você ainda vê traços dele ali. Mas parece que a personalidade do Gear 5 está dominando. A parte mais exagerada, mais despreocupada, mais zoeira. E isso não funciona em qualquer contexto, porque você não pode colocar um personagem completamente leve, num momento pesado, sem nenhum contraste. Até personagens mais descontraídos, quando a situação aperta, mostram que entenderam o que está acontecendo. Mas em Egghead, parecia que o Luffy estava em outro mundo, como se a atenção simplesmente não chegasse nele. E é isso que está irritando a galera. E é por isso que, pra mim, isso não é mais hate. Não é mais gente reclamando por reclamar. É crítica legítima. Porque o Luffy em Gear 5 ficou meio desconectado. Como se, tentando ser diferente, a obra tivesse deixado de lado coisas fundamentais do personagem. E não só isso, mas também acabou praticamente abandonando as outras formas. Porque hoje, parece que o Luffy só consegue lutar em Gear 5. É como se tudo que o Oda construiu lá em Wano sobre essa forma simplesmente tivesse sido deixado de lado. E é daí que vem a crítica. Muita gente tenta rebater dizendo: ah, vocês queriam uma transformação mortal, queriam formas mais sombrias, mais imponentes. Não. Não é isso. As pessoas querem o Gear 5. Só que o Gear 5 que a gente está vendo agora não parece o Luffy. Parece uma mistura da liberdade dele, com um lado mais bobo, mas sem o equilíbrio. É como se o Luffy ainda estivesse ali, mas incompleto. O coração tá lá, batendo forte. Até mais forte do que nunca. Mas a mente não tá. E é daí que vem a minha crítica. E também de muita gente. Parece que o Oda puxou demais para um lado só. Ele pegou o conceito de Luffy é o libertador, alegria, Nika, Joy Boy, e decidiu focar só nisso. Ao invés de tratar o Gear 5 como ele parecia ser em Wano, uma forma final, uma forma de decisão. Uma forma usada quando tudo aperta, quando o Luffy precisa daquele poder, daquela energia, para virar o jogo, para impor sua presença como um Yonkou. E não dá para esquecer, o Luffy é um pirata, antes de tudo, sempre foi. E ele mesmo sempre deixa isso claro. O Luffy sempre foi aquele cara leve, até o momento em que a situação fica séria. Quando precisa, ele muda, ele vira a chave. Mas em Gear 5, principalmente em Egghead, parece que isso não acontece mais. E é aí que a crítica se sustenta. Porque o problema não é o conceito, é a execução recente. A galera está cansada de ver o Gear 5 sendo usado do mesmo jeito, sem peso, sem seriedade quando precisa. A gente quer ver o Luffy sério quando a situação exige. A gente quer ver ele dominante. A gente quer ver ele mostrando: eu sou um Yonkou. Porque foi isso que fez o Gear 5 ser tão especial no começo. A forma como ele era apresentado. Hoje, o Gear 5 parece só mais uma forma qualquer, algo que o Luffy ativa sempre que vai lutar. E isso, pra mim, tira completamente o impacto. Hoje, eu não sinto mais aquela segurança quando o Luffy entra em Gear 5. Não parece mais aquele momento tipo, agora acabou. Não parece mais que ele vai dominar. Não parece mais que ele vai mostrar porque é um Yonkou. Parece só o novo estado padrão dele. E isso é um problema, porque transforma algo especial em algo comum. Agora, isso pode mudar? Pode. E é até simples de resolver. A questão é, o Oda vai mudar isso? Porque Egghead, pra mim, foi um golpe pesado no Gear 5. A forma foi usada muito mais como ferramenta de roteiro, do que como ferramenta de impacto. Serviu pra desenvolver a Bonnie, o Kuma, mas depois disso, parecia que estava ali só por estar. E não porque fazia sentido pro momento do Luffy. Não porque mostrava as camadas do personagem. Porque o Luffy não é só um personagem zoeiro. Ele tem níveis, ele tem profundidade. E o Gear 5 deveria mostrar isso. Mas agora, sendo bem sincero, desde o ano eu estou decepcionado com o Gear 5. O buff pode mudar tudo isso, ainda dá tempo. Mas hoje, o Gear 5 parece uma sombra do que ele deveria ser. Não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo peso, não tem a mesma emoção, nem no anime, nem no mangá. E pra mim, esse é o principal motivo da exaustão existir. E sim, a exaustão é real. Mas enfim,
Esse foi o vídeo. Se você chegou até aqui, de verdade, muito obrigado. Eu curti muito trazer essa análise porque é algo que precisava ser falado. Porque eu não vou mentir, hoje quando eu vejo o Gear 5 na tela, eu já não sinto a mesma coisa. E isso diz muito. E para quem defende com tudo, também vale a reflexão. Se você gosta de escrita, você consegue entender por que tanta gente está incomodada. Mas é isso, tamo junto sempre. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Porque ainda tem muita coisa pra gente explorar nesse mundo de One Piece. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo.